Hoje vamos falar um pouco sobre elementos estruturais. Você já pensou que diferentes materiais e elementos estruturais podem ser utilizados para um mesmo projeto, para uma mesma arquitetura? Nós vamos te mostrar o porquê. Aqui a gente iniciou a próxima etapa. A gente dividiu a parte estrutural em duas etapas. A montagem da estrutura metálica, que são formados pelos pilares e vigas metálicos, e a terceira etapa, que seria a montagem das vigas em madeira. Primeiramente a gente fez a estrutura, já foi projetada, toda pronta para vir e só montar. Ela foi toda parafusada. Apenas alguns cantos, por questão de acabamento, foi utilizado solda para dar um acabamento um pouco melhor, né, sem a fixação de parafuso, e o resto ela foi toda parafusada. Essa estrutura também lembra um pouco e foi pensada um pouco pensando nas estruturas em chamel. Então as estruturas vão ficar todas aparentes, tanto a metálica quanto as madeiras, e a estrutura metálica vai receber uma pintura de poliuretano, que é para um acabamento, uma durabilidade externa muito grande, porque como vão ter muitos elementos aparentes, a manutenção vai durar muito mais, a durabilidade desses componentes serão muito mais duradouros. Então aqui a gente mostra o elemento estrutural. Esse é um pilar e tem as vigas, então a gente tem ligação de pilares e vigas, e depois a gente vai ter a ligação da madeira com as vigas. A gente pensou numa ligação metálica parafusada, então a montagem é muito simples e muito rápida. Como vocês vão verificar, essas madeiras e a estrutura metálica ela vai ficar assim, toda aparente, porque ela foi projetada para a arquitetura ser desse modo. Então aqui ele está preparando a estrutura para receber o fundo, então está tendo um lixamento para tirar qualquer imperfeição ou qualquer ponto que venha a ter de ferrugem, para aplicação do fundo primer e depois, na segunda etapa, a pintura propriamente dita. Outro detalhe que a gente buscou fazer aqui, a gente deixou um vão de 6 metros, um vão livre, que vai ser uma garagem toda ampla. Então a arquitetura ficou bem convidativa, ela ficou uma casa com grandes vãos e um visual extremamente amplo. Aqui também a gente está procurando mostrar o como foi pensada essa casa. Ela tem cálculo estrutural, ela tem uma engenharia, para quê? Para que a execução seja muito rápida e de uma forma limpa e com os trabalhadores de uma forma bem produtiva, ou seja, a gente precisa de menos pessoas no canteiro de obra, porque ela foi pensada, planejada e ela já chega industrializada para a obra. Aqui a gente tem um elemento estrutural chamado contraventamento. Ele é utilizado, aqui você vê que tem um vão muito grande, então para contraventar, para travar um pouco melhor essa estrutura, que também a gente vai deixá-lo de uma forma estrutural e arquitetônica toda aparente. Aqui a gente vai mostrar uma ligação pilar e viga. Você vê que tem um elemento de ligação, nesse caso é parafusado, não é soldado, e também você vê uma chapa de enrijecimento dessa viga. É um vão muito grande. Esse também é um elemento de ligação de um pilar com praticamente 4 vigas. Então você vê que tem todo um enrijecimento, tem chapas de ligação, então é para mostrar um pouco do detalhe da estrutura metálica. Aqui a gente quis usar uma das grandes vantagens da estrutura metálica, que é vencer grandes vãos com tamanhos de vigas não tão grandes, não tão esbeltos, tá? Isso a gente está falando para construções de grandes vãos, de grande altura, mas isso não se limita só a isso. Se você pensa em fazer assim, uma tiny house, um chalé, você também pode fazer ela de uma forma compacta e muito rápida, com os mesmos benefícios que a gente está trazendo nesse tipo de construção.